Jesus está feliz com você, meu irmão? Maravilha, que bom, glória a Deus, aleluia. Estamos felizes porque mais uma vez o Senhor nos dá esse privilégio de estarmos aqui na sua casa. Já ouvimos a voz do Senhor através dos louvores, amém, queridos? Já fomos tocados pelo Senhor e com certeza Ele quer falar conosco através da sua palavra, amém? Abra sua Bíblia em Marcos 10. Marcos 10, amém? Glória a Deus. Marcos 10, versículo 17, amém? Opa. Quem achou, diga amém. Diz a palavra do Senhor. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, ajoelhando-se, perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não roubarás ninguém, honra a teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: mestre, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro aonde, igreja? Depois vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Amém? Curva sua cabeça, querido. Em nome de Jesus, estenda sua mão assim sobre a minha vida. Uma você coloca no seu coração, você ora por você. A outra você estende sobre a minha vida, pedindo que o Senhor me abençoe, nos abençoe. Pai, obrigado pela Tua presença, Senhor, em nosso meio. Pela Tua presença, Pai, lá na casa, no lar desse irmão, dessa irmã que está conosco, cultuando o Senhor pela internet. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor já nos falou aqui nessa noite. Obrigado, Pai, pela Tua graça na nossa vida. Obrigado, Senhor, porque nós expressamos já o nosso amor através da adoração. E te pedimos que o Senhor continue falando conosco, tocando a nossa vida, ministrando ao nosso coração as Suas verdades, o Seu querer, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Todas as pessoas na terra, todas elas, mesmo até aquelas que não acreditam, aquelas que dizem assim: eu sou ateu, não é? Eu sou ateu, eu sou ateia. Mesmo essas pessoas, todas elas existem e precisam todos os dias da bênção de Deus. Sem Deus a pessoa não vive, sem Deus a pessoa não levanta, não acorda, né? Sem Deus a pessoa não respira, a pessoa não fala. Então todo mundo, todas as pessoas estão todos os dias precisando de uma bênção de Deus, de um favor de Deus, do amor de Deus, mesmo que elas não queiram. A graça de Deus é tão grande e todo dia abençoa. A chuva cai sobre justos e injustos, sobre maus e bons, não é? Deus é gracioso para com todos. Amém? Sim ou não? É verdade, irmãos. Mas aí existe um grupo de pessoas que elas se aproximam de Deus porque o aceitam como Senhor e Salvador, ou porque já ouviram a sua palavra, alguém contou. Então elas se aproximam um pouco mais de Deus, e aí elas
dialogam com ele, assim como esse homem dialogou com Jesus. Perceba, esse homem chega diante de Jesus com uma pergunta boa, não é? Qual é a pergunta boa dele? Mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Que pergunta boa, irmãos, que pergunta maravilhosa. Mas o grande problema não é, de fato, o que eu devo fazer. A pergunta é: o que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor tem para me falar? E aí então Deus, Jesus, né, dialogando com ele, batendo aquela prosa com ele, amigável. E aí vale destacar que a pergunta dele é muito importante, sobre a vida eterna. Mas por que a vida eterna é boa, irmãos? Por que a vida eterna é boa? Será que seria bom viver nessa terra eternamente sem Jesus? Será que seria bom, sim ou não? Não. Tem muita gente que acha que seria. Tem muita gente que acredita que seria bom viver 100 anos, 200 anos. Pergunta aí para quem está do seu lado: você está preparado para morrer? Você está preparado para morrer? Dificilmente alguém está preparado para morrer, não é verdade? Dificilmente alguém está preparado para morrer. Mas deixa eu dizer para você, querido, que infelizmente aquilo que as pessoas não querem abrir mão é isso que justamente as fará morrer. Aquilo que eu não quero abrir mão é isso que muitas vezes vai me matar, vai me roubar, vai me destruir. Não é aquilo que eu já faço, não é aquilo que eu já sei, mas é aquilo que Deus quer que eu abra mão e eu não abro. No diálogo de Jesus com esse homem, ele diz: olha, eu já faço isso, eu não mato, eu não roubo, eu não fumo, eu não bebo, eu sou um observador da lei. Mas aí Jesus olhou para ele e disse: meu filho, isso aí é limitado. Isso é limitado. O que nós já fazemos, irmãos, é limitado e é limitador. Entenda isso nessa noite. Para herdar a vida eterna com Jesus, para viver com Jesus, porque a vida eterna só tem sentido porque nós vamos gozar com Jesus. A vida eterna vai ser na glória com Jesus. Deus me livre, irmão, viver nessa vida mais 100 anos, 50 anos sem Jesus. Deus me livre. Só vale a pena viver se for com Jesus. Você pode ter o melhor marido do mundo, a melhor casa do mundo, dinheiro na conta como você tem assim, né? Aquela conta gorda, toda no azul, maravilha. Mas só vale a pena viver se for com Jesus, senão é perda de tempo, irmãos. Esse jovem, Jesus disse para ele assim, a primeira afirmação de Jesus para ele é: o que você já faz é limitador. Diga comigo: o que eu faço é limitador. Entenda, querido, entenda. O grande prêmio de Deus, a grande maravilha de Deus para nós, revelada em Jesus, presente que só Jesus pode dar de fato, é a vida eterna e a certeza de estar com Ele, de viver com Ele, de estar com Ele por toda a eternidade, de ter essa paz no coração, de não ter medo mais da morte. Por que é que eu não quero morrer? Por que é que muitas vezes eu não estou preparado para morrer? Muitas pessoas não estão preparadas para morrer por causa da incerteza delas. Elas não sabem para onde vai, não sabem para onde vão. Wesley dizia, fundador da igreja metodista, o crente tem que estar preparado para duas coisas: para pregar e para morrer. Todo crente tem que estar preparado para pregar, aonde chegar. Prega aí, meu irmão. Ô irmão, você é crente? Sou. Prega uma palavra de Deus? Não vou pregar não sei pregar. Tem que estar preparado para pregar, porque Jesus já falou a tua vida, Jesus já te libertou. Você tem uma mensagem no seu coração, amém? Sim ou não? Quem já foi tocado por Jesus aqui, diga amém. Irmãos, Deus, Ele quer nos levar para ir mais fundo. Amém, querido? Deus, Ele quer nos levar para ir mais fundo. Tem muitas pessoas que estão acomodadas. Eu já venho à igreja, eu faço parte do PG,
eu canto, eu prego, eu sou líder de ministério, eu sou pastor, eu sou bispo. Eu quero dizer para você, querido, que aquilo que você já faz é bom, é beleza, é legal, é maravilha, mas é limitador. Aquilo que Deus tem para nós é algo muito maior. Aquilo que Deus quer fazer na sua vida é muito mais. Aquilo que Deus tem para você, querido, é muito maior do que aquilo que você já viveu. Quem está entendendo, diga amém. Aleluia. Não tenha medo, querido, de ir mais longe. Não tenha medo de ir além. Não tenha medo de ousar. Não tenha medo de ousar, querido. Muitas pessoas querem receber alguma coisa de Jesus, entenda isso. Mas quando Jesus disse para ela assim: uma coisa te falta. Uma coisa te falta. E aí a pessoa então: o que é que me falta? E aí eu começo a segurar, eu não quero abrir mão, eu fico retendo. E aí, querido, eu nunca avanço, eu nunca consigo romper, eu nunca consigo avançar. O grande entrave aí é: eu quero receber, eu quero a vida eterna, eu quero Jesus, eu quero ir para o céu, eu quero ir para a igreja, eu quero ser cristão, eu quero ser crente. Mas quando Jesus fala: uma coisa te falta, aí as pessoas dizem: eu não quero mais. Por quê, querido? Porque muitas vezes o coração dela está em tantas outras coisas. Abra sua Bíblia, Mateus 6, 21. Pode colocar aqui para nós. Por que é que muitas vezes eu fico travado, eu não avanço? Primeiro lugar, querido, porque o que nos impede de avançar, o que nos impede de viver o que Deus tem para melhor, porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Muitas pessoas são impedidas de ganhar a vida com Deus porque o coração delas está no álcool. Então elas ficam presas no álcool, elas ficam presas, querido, nas drogas, elas ficam presas na mentira, ela fica presa no adultério, na prostituição, no sexo, na fofoca, na ingratidão. Aonde estiver o nosso tesouro, estará também o nosso coração. E essa palavra não é uma palavra apenas para pessoas que não receberam Jesus como Senhor e Salvador. Essa palavra não é uma palavra apenas de um homem rico da Galileia, de Israel. Essa palavra é para mim e é para você, querido, nessa noite. Essa palavra é para mim, para que eu possa refletir a minha vida. Hoje, aqui, o que é que tem me limitado? Deus sempre tem algo muito maior para você, querido. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus sempre tem algo muito maior do que o que você pede, do que o que você deseja e de quem você é. Deus sempre quer fazer algo muito maior do que o que você já é. Entenda, eu quero que você compreenda essa palavra. O jovem disse: eu faço isso, eu faço aquilo, eu já sou isso. Beleza, você já é isso. Cabe a você querer permanecer da mesma forma ou querer ir mais longe. Cabe a você querer ser cheio de Deus ou ficar da mesma forma. Cabe a nós. Quem está entendendo, diga amém. Somos nós, irmãos e irmãs, somos nós, eu e você, quem estabelecemos a quantidade de Deus que nós vamos ter na nossa vida. Somos nós quem decidimos aonde nós queremos chegar. Se eu pudesse dar um título a essa mensagem, seria: aonde você quer chegar? Aonde você quer chegar, querido? Somos nós quem estabelecemos a quantidade da presença de Deus que nós vamos ter na nossa vida. As nossas prioridades, os nossos valores, são eles que vão demonstrar o que nós queremos. Então, quando Deus olha para mim e para você e repete as mesmas palavras que Ele falou com amor para aquele rapaz, porque a Bíblia diz que Ele olhou para dentro daquele rapaz, Ele não olhou para fora, querido, Ele olhou para dentro dele, versículo 21, e Jesus fitando o amor. Fitar significa olhar para dentro, ver aonde ninguém vê.
enxergar aquilo que a própria pessoa não enxerga. Deus, ele tem essa facilidade, Ângelo, de enxergar em mim e você aquilo que nem nós enxergamos. Porque nós temos a facilidade de olhar para nós e dizer: beleza, eu já sou o tal, eu não preciso de mais nada. E aí Jesus então, ele consegue enxergar na profundidade do nosso ser e dizer claramente aquilo que eu preciso, que você precisa. E nessa noite ele quer que a gente entenda isso, que nós podemos ir mais longe, que há um nível de unção, de amor, de poder, de graça, de autoridade, de glória, de intimidade, muito mais profundo do que aquilo que nós já estamos vivendo. Amém, queridos? Jesus não quer apenas que nós possamos conhecê-lo. Eu conheço Jesus, eu cantei 5 cânticos hoje nessa noite, eu me emocionei, eu dei glória a Deus, aleluia, isso é bom. Jesus não quer apenas que você o conheça, Ele quer que você tenha intimidade com Ele, Ele quer andar com você, Ele quer, querido, que você realmente conheça da profundidade. Quantos desejam ter mais intimidade com Deus aqui nesse lugar? Sabe, irmãos e irmãs, a maioria dos crentes são iguais a esse jovem. A maioria dos crentes são iguais a esse jovem. Até desejam alguma coisa, eu até desejo alguma coisa. Mas quando Jesus fala claramente comigo e diz: olha, meu filho, há um ditado que diz assim, presta atenção: se você fizer as mesmas coisas sempre do mesmo jeito, você vai ter sempre o mesmo resultado. Se eu passo a semana inteira e eu não leio a Bíblia, ou se eu leio a Bíblia no domingo quando eu venho para o culto, se eu só me alimento das mensagens que eu ouço no celular, mas não estudo a palavra, não busco em oração, não medito profundamente numa vida de oração, de louvor, eu não vou crescer, querido, eu vou ficar limitado, eu ficarei como esse rapaz: eu já faço isso, eu já sei disso, eu sou assim, sempre aquém daquilo que Deus tem para mim, querido. Deus não criou você para viver aquém daquilo que Ele tem para você. Deus não criou eu e você para vivermos longe do rio, da profundidade que Ele tem para nós. Ele nos criou para mergulhar na profundidade do seu Espírito. Abra sua Bíblia, querido, em Efésios 3, versículo 20. Aleluia. Porque Deus, aquele que é poderoso para fazer o quê? Infinitamente mais. Diga comigo: infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A maioria dos crentes, queridos, estão conformados. Deus ama crentes inconformados. Diga aí para quem está do seu lado: Deus ama crentes inconformados. Inconformados. Semana passada, nós começamos agora o mês de junho, foi, Tiago? Então, hoje é dia 6. Se mês passado eu orei 10 minutos por dia, eu tenho que me conformar e dizer: agora eu quero orar meia hora por dia, eu quero orar 1 hora por dia. Senhor, eu quero te conhecer. Senhor, não basta apenas eu ir para a igreja, acompanhar meu marido, ou ouvir uma canção, ou pregar uma palavra, ou tocar um instrumento. Senhor, eu quero mais. O Senhor tem mais. Eu quero mais. Eu posso mais. O Senhor quer me dar mais. E eu quero mais da sua presença. Você está entendendo, querido? Amém? Você pode dar um amém nessa noite? Louvado seja Deus, porque o Senhor sempre é poderoso para fazer mais do que você está pedindo. Eu não sei o que você está pedindo, Deus é poderoso para fazer mais. Eu não sei o que você pensa, Deus é poderoso para fazer mais. Esse jovem chegou diante de Jesus dizendo: Senhor, eu quero a vida eterna. E Deus tinha muito mais para ele. Esse jovem só queria ter tesouros na terra. Perceba, Jesus, quando confronta alguém, é sempre para fazer algo maior na vida dela, sempre para dar algo mais do que ela já tem, sempre para levá-la a outros níveis, a um nível mais profundo. Esse homem, querido, ele era um homem rico e ele tinha prazer de ter tesouros na terra, casa, carro, avião, não é? Tudo isso ele tinha prazer de ter.
Não que seja errado. Não estou dizendo que é errado. A Bíblia não está dizendo que é errado, não. Pelo contrário, conquistar, avançar, é uma bênção. Mas o problema dele era o problema de visão. Ele era cego. O problema dele era a cegueira espiritual. Como é a cegueira de muitas pessoas ainda hoje. Jesus está sempre querendo nos dar tesouros no céu, tesouros que a ferrugem não corrói, querido, que a traça não corrói. Mas a gente está sempre querendo ter tesouros aonde? Na terra. Só na terra. Quando nós colocarmos Cristo como nosso tesouro do céu, pode ter certeza, não faltarão tesouros na terra. Mateus 6,33, alguém lembra o que está escrito lá? Você lembra, você sabe de cor. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino e a sua, e as demais serão. Alguém crê nessa palavra? Glória a Deus. Jesus está sempre querendo nos dar tesouros maiores do que nós já pensamos. Querido, chegou o tempo de você romper em Deus. Chegou o tempo de você ir mais longe em Deus. Não pense assim, não, hoje o meu nível de espiritualidade já está grande e está bom. Não. Hoje é o dia de romper, querido. Hoje é o dia de entender que eu quero tudo de Deus para a minha vida. Se Deus tem, eu quero. Mas entenda, querido irmão e irmã, que para ter tudo de Deus, sempre será necessário que Deus tenha tudo de mim. Repita assim comigo: para que eu tenha tudo de Deus, é necessário que Deus me tenha por completo. Abra sua Bíblia, ou vamos colocar aqui em João 3,30. Aleluia. João capítulo 3, versículo 30. Podemos ler todos juntos? Perceba a palavra, querido. Nós não podemos ser uma geração acomodada, que vem para a igreja, sai da igreja e nada muda, que não cresce, que não avança. O grande problema está: se eu quero de fato Deus cresça na minha vida, se eu quero mais de Deus, se eu quero, então é necessário que haja um menos de mim. Convém que Ele cresça e que eu... Amém, queridos? Aleluia. Meu irmão, minha irmã, eu fico pensando que Deus em Cristo não poupou nada para a sua igreja. Tudo que Jesus conquistou na cruz do Calvário é um direito da igreja. Tudo que Jesus conquistou na cruz, uma vida liberta, uma vida transformada, uma vida abundante, uma vida próspera, uma vida feliz, uma vida, querido, alegre, uma vida apaixonada por Ele, uma vida santa, uma vida, querido, amorosa, uma vida, querido, poderosa, uma vida, querido, transformada. Tudo que Jesus conquistou na cruz é um direito da igreja. E o que é que eu preciso fazer então? Só me apropriar. Diga comigo, apropriar. Só me apropriar, em outras palavras, significa que eu preciso só tomar posse disso, trazer para a minha vida. Mas só que para entrar alguma coisa, tem que sair alguma coisa. Dá para entender? Uma família pode morar numa casa que outra casa já habita outra família. Não vai dar certo. Ninguém pode ocupar o que já está ocupado. Sabe, queridos, Deus, Ele deseja nos fazer ir mais longe, deseja nos fazer romper. Mas o nosso comodismo, a nossa satisfação, não deixa que o Senhor nos encha como Ele quer. A nossa religiosidade não deixa a gente avançar.
A gente pensa assim: eu já tenho 10 anos de evangelho, eu já tenho 7 anos de evangelho, eu estou nessa igreja desde que ela fundou, igual a esse jovem rico. Ah, eu já prego, eu canto, eu sou líder, eu tenho um PG. Só que a gente está focado naquilo que a gente faz, e Jesus quer que você foque naquilo que Ele quer para você. Jesus quer que você foque naquilo que Ele está dizendo para você. Não é quem você é quem Ele quer te tornar nesses dias. Não é o que você já faz, porque o que você já faz, querido, você já faz. Se você ficar aí, você vai morrer fazendo o que você já faz, e perder de ganhar tudo aquilo que Ele quer fazer para você. Quem está entendendo, diga amém. Você está entendendo, queridos, isso? A palavra de Deus nos diz em Efésios: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios 1:3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou, diga comigo, com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Amém? Você vai ser abençoado ou você já é abençoado? Nós somos abençoados pelo Senhor. Ele já liberou as bênçãos. Onde é que as bênçãos estão guardadas? Nas regiões celestiais. Então o que é que você tem que fazer? Diz: Senhor, Tu tens para a minha vida, eu quero, eu desejo isso. Eu não quero me limitar a ser apenas o que eu sou, ou me limitar apenas ao que eu faço, mas se Tu tens, se Tu ordenaste, se é o Teu desejo para a minha vida, eu quero, Senhor. Eu me abro, eu me rendo, eu abro mão. Amém, querido? O grande problema desse jovem, e o grande problema de milhões de pessoas é: eu não quero abrir mão. Eu não quero abrir mão. Oh, Jesus. Quantas pessoas que eu conheço, que andaram comigo na minha adolescência, juventude, que não queriam abrir mão, queridos. Não queriam abrir mão da vida que eles levavam. Nós andávamos, nós nos prostituíamos, nós usávamos droga, nós fazíamos um monte de coisa. Todas elas estão mortas hoje. Aquilo que você não quer abrir mão vai te matar, se você não abrir mão. Aquilo que eu não quero abrir mão me limita, me escraviza. Mas louvado seja Deus, porque em Jesus Cristo, quando eu ouço a sua voz, quando eu entendo que Ele tem algo muito maior para a minha vida, quando eu entendo que de fato Ele morreu na cruz do Calvário, e Ele entregou, se Ele foi capaz de entregar a própria vida por mim, então eu entendo que de fato Ele quer me levar para um nível mais profundo. Ele quer realmente fazer algo muito mais intenso no meu interior. Ele quer realmente tratar a minha vida de um modo muito mais profundo. Não importa quanto tempo de crente eu tenho, não importa o que eu faço na igreja, eu posso ser bispo, apóstolo, pastor, não importa o meu título. O que importa é que Deus sempre está dizendo para mim e para você: eu quero te levar para um lugar mais profundo na minha presença. E a grande pergunta é: você deseja? Aleluia, aleluia. Abra sua Bíblia, querida, em Lucas capítulo 14, versículos 25 e 26. Aleluia. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido, preste bem atenção.
A nossa salvação ela é de graça, mas ela custou um preço muito alto. Andar com Deus é maravilhoso, mas tem que ter coragem, tem que estar determinado a viver, tem que estar determinado a sair das mãos de Satanás e realmente andar com Jesus. Lucas 14, versículo 25 diz assim: grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não amar menos, ou não aborrecer a seu pai, a sua mãe, sua mulher e filhos, irmãos, irmãs, e ainda sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Se alguém quer seguir a Jesus e não amar menos a seu pai, sua mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. O que é que Jesus está dizendo para mim e para você? Se você quer andar comigo, você tem que renunciar, senão você não está apto para me servir, senão você não vai conseguir. Qual é o grande mandamento que Jesus tem nos ensinado? A Bíblia toda resume-se que amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como você ama a você mesmo. É uma palavra para mim e para você, amém, amados? Todo o nosso louvor, toda a nossa pregação, todo o nosso culto, todo o nosso bater palma, todo o nosso sacrifício, todo o nosso dízimo, todo o nosso vir para a igreja, se arrumar, botar perfume, pegar o carro, colocar gasolina, tudo isso se resume a: se você quer me seguir, você precisa entender que você não pode ter dois amores, Isaías. Ninguém pode servir a dois senhores. A Bíblia diz assim: ninguém pode servir a dois senhores. Ou o seu Senhor é Deus, ou o nosso Senhor vai ser nosso pai, nossa mãe, nossa mulher, nosso filho, nossa casa, nosso dinheiro. Jesus, ele é bom, irmãos, mas não é uma mercadoria barata que a gente pode servir de qualquer maneira. Jesus é maravilhoso, mas não é uma mercadoria de terceira categoria, aonde a gente pode servi-lo de qualquer forma, de qualquer jeito, aonde a gente leva uma vida de qualquer maneira, sem santidade, sem comprometimento, uma vida sem querer crescer, sem querer avançar, sempre na mesma mediocridade, sempre do mesmo jeito, entra ano e sai ano, e a mesma coisa. Ano passado eu morria de chorar, esse ano eu morro de chorar. Ano passado eu morria de depressão, esse ano eu morro de depressão. Ano passado eu morria de dor de barriga, esse ano eu continuo morrendo de dor de barriga. Nada mudou na minha vida. Nada mudou na sua vida, porque você nunca tomou uma decisão de servir a Jesus com todo o seu coração. Nada mudou na sua vida e nada vai mudar enquanto eu e você não tomarmos uma decisão de servir a Jesus com todo o nosso coração. Há uma frase de um cantor por aí que diz assim: me engana que eu gosto. Alguém já ouviu essa frase? Me engana que eu gosto. Essa frase, ela é verdadeira? Alguém gosta de ser enganado aqui? Tem certeza? Pergunta aí para quem está falando: você gosta de ser enganado? Pergunta se você gosta de ser enganado. Se você não gosta, glória a Deus, porque a maioria das pessoas gosta de ser enganado. A maioria das pessoas, irmão Tiago, acha porque vem para a igreja, porque faz parte de um PG, porque canta umas canções, porque se emociona, acha que Deus já me salvou, Deus me libertou. Será, meu irmão? Eu sou pastor há 15 anos, evangélico há 25 anos, e todo dia eu escuto Jesus dizer no meu ouvido assim: uma coisa te falta, endireite isso aqui, endireite isso ali, peça perdão, tome vergonha na cara.
deixe de ser mentiroso, hipócrita, falso. Você diz que me ama, mas você passa a semana todinha não me busca. Você diz que me ama, mas não me adora. Será que muitas vezes Deus não está falando isso no nosso ouvido e nós não queremos ouvir? Eu acho que na vida de muitas pessoas a expressão "me engana é o que eu gosto" é um fato. Elas gostam de ser enganadas. A maioria das pessoas gosta de um pastor que diga para elas assim: está tudo bem com você, filho. Do jeito que você está aí, continue que você vai longe. Mas Jesus, querido, é um pastor verdadeiro. Jesus não vai mentir para satisfazer a minha vontade nem a sua. Não pense, querido, que é porque você escuta o culto pela internet. Se eu e você não tivermos um compromisso com Deus, querido, o que está nos reservado não é vida eterna, é condenação eterna, é morte, é inferno. Se nós não tomarmos uma decisão, querido, amanhã pode ser muito tarde. Eu comecei perguntando: você está pronto para morrer? Se nós não tivermos cuidado, querido, quem sabe o dia de amanhã, Deus queira que você viva 200 anos, mas amanhã pode ser muito tarde na minha vida e na sua vida. Hoje ainda milhões de pessoas vão morrer. Misericórdia, mas é uma verdade, sim ou não? E com esse Covid do jeito que está, meu amigo, misericórdia. Então é hoje que Jesus está dizendo o que eu preciso fazer. Jesus estava dizendo para aquele homem o que ele precisava fazer. Hoje ele está dizendo para mim e para você o que é que eu e você precisamos fazer. A grande questão é: nós vamos abrir mão das bênçãos de Deus por lentilhas, como fez Esaú? Nós vamos abrir mão da glória de Deus pela glória dos homens? Nós vamos abrir mão da vida eterna por baladas, por festa, por namoro, por prostituição, por mentira, pelo pecado? Até quando nós vamos viver sem ter coragem de ser feliz de verdade? Até quando nós vamos viver sem ter coragem de viver o que Deus tem preparado para nós? Até quando eu vou viver apenas no limite das coisas? Deus quer me levar para mergulhar e eu não quero nem colocar os meus pés. Lucas 14 ainda, versículos 33, dá para colocar aqui, 14, 33. Assim, pois, qualquer um de vocês, eu, você, nós, que não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Eu fico pensando se de fato, será que eu estou sendo discípulo do Senhor como Deus quer? Quem é de fato é o Deus da minha vida? Ninguém pode servir a dois senhores. Ou Jesus é o Senhor da nossa vida, ou nós mesmos somos os senhores da nossa vida. Uma coisa te falta. O que será que falta eu colocar diante de Deus? Talvez você já tenha levantado a sua mão há 7 anos, 8 anos, 10 anos. Mas não é isso que eu estou falando. Não é isso que a palavra de Deus está falando. O que é que você precisa colocar? Eu e você precisamos abrir mão hoje. Qual é a atitude que nós temos que tomar hoje e ao sair daqui dessa igreja? Qual é a decisão que eu vou tomar hoje aqui nesse lugar para responder a Deus de maneira satisfatória? Para viver aquilo que Deus quer e não aquilo que o mundo quer, não aquilo que Satanás quer na minha vida? Será que eu estou disposto realmente a dizer: Deus, me usa. Deus, eu não quero viver da mesma forma, eu não quero ser um crente inconstante.
Quais são as decisões que você precisa tomar na sua casa, querido, querida, para mudar de vida, no teu casamento para mudar de vida, na tua vida pessoal para mudar de vida? Quais são as decisões que nessa noite, depois da palavra, antes da ceia, você e eu precisamos tomar? Interessante que a palavra termina dizendo assim, vamos voltar lá para Marcos 10. Olha como a palavra termina, irmãos. E eu desejo que não seja assim na nossa vida. Então aquele jovem saiu o quê? Triste da presença de Deus. Ele saiu triste de onde? Ele saiu triste de onde? Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Ele estava na presença de Jesus. Nessa noite nós estamos aqui diante da presença de quem? Da presença de quem? De Jesus. Nessa noite Jesus disse para mim e para você, e eu tenho certeza que o Espírito de Deus que habita em você, Ele fala com você, Ele fala comigo. E Ele está falando aí no teu coração, coisas que só Ele e você conhecem, no teu profundo agora. Ele está falando com você. E o desejo de Deus não é que você saia daqui contrariado com o que Ele falou. Mas o desejo daqui é que você saia daqui realmente feliz. Porque você entregou o que você tinha de mais profundo, de melhor para Ele. Para que de fato você possa viver a vida que Deus tem preparado para você. Curva sua cabeça.